Salve, salve, queridos alunos! Vamos dar prosseguimento aí à nossa análise dessa fase inicial do nosso curso de língua portuguesa. Acompanhe comigo aqui essa tela. Eu coloco aqui em síntese algumas informações da aula passada. Veja só, na língua portuguesa, quando uma palavra possui duas ou mais sílabas, a sílaba tônica pode aparecer em uma de três posições. Na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba, conforme a gente já observou. E isso determina uma classificação, não é? Então, a sílaba tônica posicionada na última posição faz com que a palavra seja considerada oxítona. Na penúltima, paroxítona. Na antepenúltima, proparoxítona. Então a gente vai observar, por exemplo, aqui algumas situações. Por exemplo, posicionada na última sílaba, a gente tem a palavra calor. Tá vendo? Sílaba tônica, sílaba átona. Funil, sílaba tônica, sílaba átona. Coração, sílabas átonas, sílaba tônica. Então, em todas essas situações, temos palavras oxítonas. Em pedido, escola, livro e táxi, nós temos a situação em que a sílaba tônica é localizada na penúltima posição. Então, sílaba átona, per, tônica, de, átona, do. Em escola, sílaba átona, tônica, átona. Em livro, sílaba tônica, sílaba átona. E em táxi, sílaba tônica, sílaba átona. Portanto, observe, última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima sílaba. O contrário da situação anterior, penúltima, última sílaba, penúltima, última sílaba, penúltima, última sílaba. E no último caso de ilustração, quando a posição da sílaba tônica é antepenúltima, olha aqui, ó. Em estúpido, nós temos sílaba átona, sílaba tônica, átona e átona. Em árvore, sílaba tônica, átona e átona. Em república, sílaba átona, tônica, átona e átona. E só um lembrete, vamos colocar aqui de uma outra cor. Observe, em calor, eu tenho uma palavra de sílaba. Em funil, de sílaba. Mas em coração, eu tenho uma palavra trissílaba. Já nos exemplos aqui das paroxítonas, observe só. Em perdido, tem uma palavra trissílaba. Em escola, também trissílaba. Em livro, de sílaba. Em táxi, de sílaba. Agora, obrigatoriamente, nas proparoxítonas, a palavra tem que ser obrigatoriamente pelo menos trissílaba. Em estúpido, nós temos uma palavra polissílaba. Em árvore, tri.
Em república, polissílaba. Portanto, as pegadinhas que uma banca porventura vier armar, nós não cairemos. Primeira pegadinha, monossílabos jamais são oxítonos, certo? Então, quando alguém disser que a palavra pó é acentuada porque é uma palavra oxítona, mentira, monossílabo. Para ser oxítona tem que ter pelo menos 2 sílabas. Outra situação, proparoxítonas tem obrigatoriamente que ser pelo menos trissílabos. Então, a palavra de sílaba, e a pessoa disser que ela é, alguém disser, a banca disser que ela é paroxítona, beleza, pode ser. Oxítona, beleza, pode ser. Mas dizer que uma palavra de sílaba é proparoxítona, jamais. Porque para ser proparoxítona, a posição da sílaba tônica é antepenúltima. Para ter essa conotação de antepenúltima, eu tenho que ter 3 sílabas obrigatoriamente, no mínimo. Beleza? Adiante, últimos conceitos. Veja só. É necessário lembrar dos encontros, se lembrar dos encontros vocálicos. Nós temos encontros vocálicos de 3 tipos, ditongos, tritongos e hiatos. E isso influencia lá nas regras de acentuação gráfica. Então, esse tópico bem aqui, que a gente está intitulando de últimos conceitos, olha aqui, ó. Influenciam em acentuação gráfica. Beleza? Não pode esquecer de modo algum esse ponto, esse detalhe. Então, voltando aqui para a nossa análise, veja só. No encontro vocálico, você tem fundamentalmente no ditongo a seguinte situação. Você tem o encontro vogais e semivogais. E a posição da vogal e da semivogal influencia na classificação do ditongo. Por exemplo, os ditongos chamados de crescentes, você tem a seguinte estrutura. Primeiro ocorre a semivogal e depois ocorre a vogal. Lembrando que a gente tem uma linha de intensidade sonora para cima. Já a decrescente eu começo com a vogal e termino com a semivogal, porque a intensidade sonora desse encontro vocálico vai para baixo, de cima para baixo. Agora, há uma outra classificação. Por exemplo, o ditongo é considerado oral. Quando? Quando o som sai apenas pela boca. E é considerado nasal quando o som sai pela boca e pelo nariz.
Beleza? Ele é considerado aberto quando a pronúncia ela lembra essa conotação do A ou do E ou do O. E é considerada fechada quando tem essa outra acepção do E e do O. E é nasal quando tem a sonoridade nasalizada do an, do em e do on. Ok? Lembrando que estamos aqui falando apenas da parte da vogal. Já no tritongo, você tem um encontro também de vogais e semivogais que segue obrigatoriamente uma sequência. Você começa com semivogal, mais vogal e termina com mais uma semivogal. Por exemplo, algumas palavras que podem ilustrar as nossas abordagens aqui agora são, no caso do tritongo, os países Uruguai, Paraguai, iguais, já em ditongo você tem as seguintes situações, nos abertos, orais abertos, anel, anéis, anzol, anzóis, heróico. Dos fechados, você tem, por exemplo, peixe, boi, gueixa, perdão. Feixe. Nos nasais, você tem, por exemplo, anão, pão, põe, mãe. No caso dos crescentes, você vai entender que primeiro vem a semivogal, depois a vogal. Então, algumas das palavras que nós colocamos ali, nós podemos colocar aqui também. Deixa-me ver. Tem alguma? Não, tem não. Vamos então aqui construir algumas delas.
família, história, sério, série. E na outra situação dos decrescentes, a maioria das situações colocadas acima se enquadra nesse perfil de decrescente. Por exemplo, anel, peixe, anzol, faixa, se enquadram nesse perfil. Convém lembrar que tem um tipo de ditongo nasal que é representado assim, ó. Amam. Por exemplo, aí vale uma observação que eu coloco desse lado. As letras L e M podem representar sonoramente uma semivogal. Constituindo pois ditongo. Beleza? É o que está acontecendo aqui nessas situações do amam, por exemplo. Eu poderia colocar uma outra palavrinha aqui para ilustrar. Podem, partem, cantam. O mesmo acontece também com o N, em hífen, pólen, líquen. Beleza? Esses elementos finais aqui, eles têm valor de ditongo decrescente e nasal. Beleza? Agora, quando o encontro vocálico é considerado um hiato, aí nós temos o encontro de duas vogais, onde cada uma em que cada uma constituirá sílaba independente. Convém lembrar que numa sílaba só pode haver uma vogal, jamais duas. É diferente
das consoantes, que às vezes numa sílaba você encontra duas consoantes, mas vogal só uma. Então, por exemplo, a gente pode ilustrar aqui com algumas situações. Vejamos. Em enjoo, em coordenação, em saída, em faísca, em voa, podemos também encontrar alguns verbos, como, por exemplo, veem. Outra possibilidade seria saúde, baús, rainha, Bahia, mas Bahia. Enfim, tem vários exemplos. Aqui, se nós fôssemos ilustrar a separação silábica, nós teríamos, por exemplo, o seguinte. Ó, enjoo, coordenação, saída, faísca, voa, veem, saúde, baús, rainha, Bahia, Bahia. Então, nessas situações, ó, onde ocorre a separação, tá vendo? Essa separação de encontro vocálico só é possível se o encontro vocálico for um hiato. Nesse momento eu estou dizendo uma regra importante. E isso eu coloco na forma de observação. Dos encontros vocálicos, os únicos que podem ser separados são os hiatos. Para efeito de separação silábica, ditongos e tritongos jamais se separam. Beleza? Isso como uma observação importantíssima. Tudo bem? Outras observações, só recapitulando uma situação já apresentada. Em mal, amam, bem, funil, andem, aditongo, a. Decrescente. Tá vendo? Em que esse M e L não são pronunciados como consoantes, e sim como vogais. Graficamente é isso, mas dentro da percepção fonética, nós teríamos isto aqui, ó. Mal, amam, bem, funil e andem. Encontro vocálico, vogal mais semivogal mais vogal, é um tritongo? Não. Resposta logo de cara, não. E o que é? É um ditongo
mais um hiato. Por exemplo, nas palavras ideia, olha só. Assembleia. Paranoico não. Assembleia. Jiboia. Paranoia. Uruguaia. Nós temos as seguintes situações, veja só, para efeito de separação silábica. I, dei, ditongo não se separa, a. Assembléi, ditongo não se separa, a. Gi, boi, ditongo não se separa, a. Paranoi, ditongo, a. Uruguai, tritongo não se separa, a. Tá vendo? Então, para efeito de separação silábica, acontece isso daqui. São ditongos. Ditongos, nessa concepção, não se separam. O azinho final constitui hiato porque é vogal concebendo sílaba sozinha. Beleza? Então, dito isso, nós podemos começar a pensar em acentuação gráfica, princípios e regras. Por quê? Porque toda a base fonológica para começar a compreender a acentuação gráfica, nós já possuímos. Olha, nós sabemos o que são letras, o que são fonemas, nós sabemos o que são encontros vocálicos, nós sabemos agora o que são ditongos, o que são hiatos, nós já sabemos o que são tritongos, nós temos já uma noção de sílaba, nós temos uma noção de acento tônico, acento átono. Nós temos várias noções básicas que servem de suporte para compreender, a partir de agora, as regras que permeiam e os princípios que embasam a acentuação gráfica. Beleza? E aí, a gente lembra alguns pontos importantes. Em se tratando de acentuação gráfica, vamos aqui abrir uma tela. Para relembrar que eu tenho o acento tônico, que é um acento de intensidade sonora, e nós temos o acento gráfico, que é a marca dessa intensidade. Agora, convém lembrar um outro detalhe, que às vezes ocorre acento tônico
sem representação gráfica. E, às vezes, ocorre acento gráfico sem representação tônica. São pontos que a gente coloca como pontos de partida de nossa investida com a acentuação gráfica. Também vale lembrar que os acentos são agudo, circunflexo, til e o trema. E em uma situação muito especial, nós temos o acento grave. As suas representações gráficas são o acento agudo, o circunflexo, o til, o trema e o acento grave. Ok? Há também um tipo de acento que se configura como diferencial. Acento diferencial. Que o novo acordo ortográfico mexeu nele. Agora, para que ele serve hoje? Para marcar. Marca timbre, flexão de plural nos verbos e distinção de classe gramatical. Ok? Então, feita essa observação inicial, estamos preparados para, na próxima aula, darmos início ao assunto acentuação gráfica. Beleza? Paramos aí nesse ponto. Próxima aula daremos continuidade à nossa análise. Aquele abraço.